doutor Luiz Miguel. Doutor Luiz Miguel, em primeiro lugar, eu queria saber a questão de as doações. O senhor poderia passar algumas informações a respeito de alguém que teria sugerido a respeito de alguns desvios, ou se alguém está dando alguma doação para essa causa? O que o senhor tem a falar nesse momento, doutor Luiz? Silvio, eu quero cumprimentar você e a todos aqui presentes nessa tarde. E é o que chegou ao meu conhecimento, através da família, que foi estabelecido um PIX, um número de PIX, para que houvesse arrecadações para a reconstrução do templo. E como vocês sabem, o templo ainda está cheio do que foi destruído. E os irmãos estão na necessidade de voltar a cultuar aqui novamente. Então foi veiculado nas mídias esse número de PIX. Acontece que as mesmas pessoas que derrubaram, que depredaram, estão boatando que a arrecadação desse PIX é para benefício próprio da família, coisa que não é verdade, entendeu? Então, eu queria alertar a quem tem o espírito de doação, que queira doar, que continue doando, porque a arrecadação desses valores vão ser revertidos apenas para a construção do templo. Não só a construção do templo, mas os seus utensílios também, porque foram depredados vasos sanitários, janelas, ventiladores, calhas. Então a gente faz um pedido veemente a quem queira contribuir com esse PIX, que posteriormente será informado. Agora, doutor, me permita eu lhe interromper. Esse PIX teria uma conta PIX já publicada? Quem criou essa Tem uma conta PIX que já está sendo veiculada nas redes sociais e maliciosamente essas pessoas que utilizaram da depredação querendo desfocar, querendo através de mentiras dizer que essa arrecadação já chegou ao montante de 150 mil reais, coisa que é mentira. O valor que foi arrecadado, ele foi utilizado para comprar um sistema de som para os irmãos fazerem o culto aqui na frente. Inclusive, vai ser feita a prestação de conta, o quanto entrou nesse PIX e os valores gastos nesses equipamentos de som. Então, quem tiver a oportunidade de querer ajudar a irmã Cosma na reconstrução do templo, está basicamente nas redes sociais e principalmente no canal de Josué Augusto, o de Pedrosa, o seu canal e outros canais, inclusive do Fuxico Gospel, para que contribuam, porque sendo contribuído o valor necessário, a gente vai fazer essa reconstrução até mesmo antes do ano novo, porque aí seria uma reconstrução, reerguer esse templo seria um ato de fé. E aqui nesse local vai se colocar uma placa mencionando tudo isso que aconteceu, inclusive a ordem do pastor presidente da Assembleia de Deus para derrubar o templo. A foto da retroescavadeira aqui nesse local, exatamente para derrubar, que não foi alcançado esse objetivo por intervenção dos familiares. Então nós estamos aqui dando assistência à família, vamos continuar dando assistência. Tem uma representação criminal de dano que a polícia aqui da cidade de Moreno está já veiculando, já está intimando as pessoas, já foi feita aqui uma perícia através do Instituto Criminalista e nós estamos acompanhando passo a passo. Isso é o primeiro passo, porque o segundo seria uma ação indenizatória que também estamos movendo para que as pessoas que praticaram esse ilícito sejam responsabilizadas na forma da lei, porque não se admite que numa área particular venha alguém e faça o que fizeram aqui, e sob a ordem de um homem rico e poderoso que não tinha necessidade disso, tá certo? Então, doutor Luiz, sabe o que é interessante, eu falando isso agora? É porque eles, inclusive um deles disse para mim que deveria ter tirado daqui tijolo a tijolo. Veja o deboche, veja a provocação, veja a falta de respeito, a canalice dessa pessoa. A gente tirou só aquilo ali, mas a gente deveria tirar tijolo a tijolo. Porque o chefe mandou, porque o chefe mandou, né, doutor? Irmão Silvio, a gente acompanha essas ironias, não é de agora. Teve um presbítero da igreja da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco que, ao ser questionado, olha, o teu pastor recebe 300 mil reais por mês. Ele, em tom de ironia e de brincadeira, ele disse, meu pastor recebe pouco, ele deveria receber 1 milhão de reais. Então zombam dos membros que contribuem com seus dízimos, mesmo aqueles que passam fome, não deixam de contribuir. É o zelador, é o comerciante, é a lavadeira, é o funcionário público, é o grande empresário. Isso é uma zombaria com o dinheiro dessas pessoas. Então, a gente tem isso aí como termo. O termo hoje na igreja é pagamento de dízimos. Aqui mesmo a gente vê uma situação que a gente pode até fazer uma equiparação, uma analogia. O templo aqui destruído,
O material, você vê que não é um material novo, é um templo que já tem uma certa idade. E logo após aqui abaixo, estão construindo um templo. Um templo com material novo, com toda a estrutura. Significa o quê? Que eles não precisavam destruir. Eles poderiam construir o templo porque possuem capacidade financeira para isso. Então, o ato praticado aqui é um ato de menosprezo a quem paga dízimo, menosprezo à palavra de Deus, menosprezo aos membros aqui da área e menosprezo principalmente a Deus. Agora, doutor Luiz, eu vou fazer uma pergunta ao nobre Emanuel. Bom, gente, meu nobre Emanuel aqui, eu lembrei de uma palavra que o senhor estava dizendo lá em cima. Depois da palavra do nosso advogado, eu lembrei de uma palavra que, salvo engano, o chefe, a pessoa que mandou fazer essa depredação aqui, esse vandalismo, disse ao senhor que ele era um trator. Foi isso? Chegou a esse ponto dele dizer isso para alguém? Eu acredito que o pastor Ailton lembra, e ele vai saber dessa reportagem que está sendo feita aqui nessa região, de que foram os primeiros termos que ele usou quando assumiu a presidência da igreja. O pastor Dário Tavares de Araújo, que o pessoal sempre teve como expoente da igreja, Samuel Oliveira, como o pessoal diz, aquele cabo é manso. Chamou ele de manso, com aquele cara de abestalhado dele, que ele fala manso, assim, parece um abestalhadozinho. Mas é manso ele, mas manso só de, assim, para aparecer na mídia. Mas a gente que já vem enfrentando justiça, juiz, polícia, esse aqui já foi preso, levado, conduzido até a delegacia, eu também já fui, nessa toada da nossa caminhada, que é um privilégio, muitas vezes. O que acontece com a gente nessa caminhada protestando contra os erros de Ailton é que ele disse a mim que era um trator, e ele disse aos 380 na época presbíteros que estavam na reunião, ele junto com o pastor Dário, e o pastor Dário confirmando, esse pastor que você disse, o pastor Dário é um expoente da igreja. Nós, diretoria, somos um trator, a gente passa por cima. Samuel, pastor Dário e o pastor Ailton José Alves. E se cumpriu aqui. Veio o trator, veio o caminhão. Ele veio aqui em forma de máquina então, assim, literalmente ele cumpriu. É como quando Jesus disse assim, apenas aproveitando, fazendo uma paráfrase nessa questão, Jesus disse, hoje se cumpre o que está escrito, quando Jesus estava ali na sinagoga. Eu sou o que está escrito aí. Quer dizer, só que Jesus falou aquilo, dizendo totalmente diferente na profecia de Isaías. Ele veio restaurar os cativos, a pôr em liberdade os oprimidos. Ailton José Alves é diferente. Ele veio destruir e oprimir as pessoas. Aí você ter coragem, meu irmão, de contribuir com a Igreja Assembleia de Deus de Recife, pegar o seu dízimo sagrado, pegue esse dinheiro e contribua com a igreja séria, que ama de verdade, que acolhe, que abraça e que faz aquilo que o profeta disse, e que veio restaurar os cativos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, assim, a pergunta do irmão Silvio é uma pergunta, assim, coerente, porque o pastor Ailton, quando assumiu a presidência, esses 25 anos de vergonha que a igreja tem na gestão do Recife, de vergonha moral, desmoralizada, porque na época de Zé Leôncio, os 20 anos de Leôncio, os tantos anos de Zé Amaro, e até de Zé Bezerra, que na época foi disciplinado, não teve tanta vergonha como tem essa cachorrada de Ailton José Alves, sendo chamado em juízo, e ter a coragem de dizer ao juiz, o governador vai para o meu aniversário. Vê que situação. É uma situação.
O homem chegar para dizer, para intimidar a justiça de Pernambuco, dizer que o governador, o prefeito leva presente, entendeu? Para mim, como se ele fosse uma pessoa que está acima da lei. Então, se cumpre o que dele disse, ele destruiu e continua destruindo vidas. Aquilo que Giovanni Cardoso tanto dizia no canal de Josué. Ele veio destruir as famílias, dividir as famílias. E o que ele tentou fazer aqui. Só que ele teve uma dificuldade, porque o pessoal fala muito do povo do interior. Esse povo aqui é coeso, a família é unida. Quando viram as denúncias de Josué Augusto, de Pedrosa, Sivaldo Freitas, Eric Augusto, Silvio Moura e outros, eles viram que de fato é o que ele é, de fato um agressor. Ele agride. Imagina por esses dias eu tive num lugar onde eu tive que dizer que era miliciano. Então todo esse grupo está aqui, não é simplesmente porque quer mostrar alguma coisa, não é porque quer falar a verdade, quer continuar com a justiça.